Pronto, agora estamos gravando. Bom, olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Conheça os Nossos Professores, Quem Somos. Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou aqui professor do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia e hoje nós estamos recebendo para o bate-papo conosco a professora Tatiana Helena de Lima, também conhecida por todos nós como Tati. Tatiana, ela é uma das professoras mais novas do nosso programa, na verdade, ela é uma das professoras mais novas do Instituto. Ela vem de São Paulo e ela trabalha com a especialidade dela é a avaliação psicológica em contexto escolar. Tatiana, seja bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui conosco nessa tarde em meio ao isolamento social. Adriano, eu quero primeiro agradecer, né, o convite e parabenizar pela ideia, pela proposta. Quando você me mandou essa mensagem convidando, explicando qual era, né, o tema e a proposta, eu achei super legal. Acho isso super interessante para os alunos, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para saber mesmo o que é que a gente faz, porque muitas vezes a gente tem os grupos e não consegue divulgar a tempo. E aí os alunos, principalmente os da graduação, ficam sem saber o que fazer. E eu acho que isso também faz aquele vínculo, graduação, pós-graduação, que a gente tanto espera. Pois é, mas acho que a ideia é exatamente essa, né? Às vezes as pessoas, quando entram na formação, elas não têm, fantasiam muito sobre percursos, Exatamente. escolhas, trajetórias, e vendo um pouco os professores, as pessoas que já passaram pela área antes, acho que isso ajuda a refletir sobre a realidade, sobre as possibilidades de atuação e interação. Então, mas de qualquer forma, eu que agradeço a sua disponibilidade e presença. Então, aproveitando, avaliação psicológica, como é que você... Fala um pouquinho disso aí. Primeiro, como é que você escolheu psicologia e como é que na psicologia, como é que você caiu nesse campo da avaliação psicológica? Então, eu quando me formei no ensino médio, a minha intenção, eu não queria parar de estudar. Então, eu queria, sempre quis estudar, sempre, né, prezei por isso. E aí, na época, eu estava em dúvida realmente sobre o que eu queria, se eu queria psicologia. Eu praticava esportes, então eu jogava handball pela minha cidade. E aí eu fiquei muito na dúvida, mas optei pela psicologia, que na época ainda tive uma oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos, né? Eu estudei o mestrado, a graduação, toda a pós-graduação, mestrado e doutorado com bolsa de estudos, né? Então, quando eu estava no terceiro ano do médio, eu fiz um cursinho pré-vestibular que chamava Educafro, que era para afrodescendentes e carentes. Então, eu estudava durante a semana numa escola particular que eu consegui uma bolsa também, de quase 100%. E aos finais de semana eu fazia esse cursinho e no final do cursinho surgiu a possibilidade, né, de uma bolsa de estudos. Então, na verdade, era uma sexta-feira de carnaval, se eu não me engano. Aquelas vagas remanescentes, a sobra da sobra da sobra. Caiu uma na minha mão. E aí a educação física já tinha caído, né? Já tinha saído da minha lista. Na época tinha bolsa de psicologia e de pedagogia, e a pedagogia era numa cidade vizinha, e na época os meus pais não tinham condições de pagar nem o transporte. Aí eu optei por psicologia, que era na minha cidade, na Universidade de São Francisco, que foi onde eu me formei. Já era uma opção minha de escolha, mas aí acabou que deu tudo certo. Era isso E que eu eu ia fiquei por perguntar. lá. Se psicologia tinha sido uma opção ou uma oportunidade, né? Acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Foi a opção e a oportunidade. Porque quando me ligaram para dizer assim, olha, tenho aqui uma bolsa de estudos, eles me disseram, ó, tenho psicologia na São Francisco de Itatiba pela manhã e tenho pedagogia na São Francisco de Campinas à noite. Então, não só pela facilidade de estar na minha cidade, mas também pelo pouco que eu conhecia, né? Porque acho que a gente só conhece psicologia mesmo quando está dentro do curso.
E nem assim às vezes, né? E aí eu acabei entrando, fiz pela manhã, fiz os 5 anos de manhã de psicologia. E aí quando eu estava no segundo semestre, eu tive estatística, uma professora, Claudete, e ela falou um dia de iniciação científica. Como eu estudava pela manhã, era difícil trabalhar e estudar, então eu fui para conhecer essa iniciação científica. Só que aí, quando eu estava no terceiro semestre, eu tive a disciplina de psicometria com a professora Ana Paula Noronha e me apaixonei pela disciplina, por ela, né, por tudo. E aí, Ana, na época, já tinha 2 orientandos de iniciação científica, e era o que possibilitavam as bolsas, até 2 alunos por orientador, e ela me indicou para a professora a Cássia Santos, que é a minha orientadora de vida, assim, minha mãe acadêmica. E aí, a professora Cássia praticamente me adotou enquanto orientanda, e aí eu fiquei com ela 4 anos de graduação fazendo iniciação científica. E ali, o que acontece é que na Universidade de São Francisco, o programa de pós-graduação, a área de concentração é em avaliação psicológica. Então, também esse meu interesse pela avaliação, né, calhou com a oportunidade que eu tive de estar ali. Então, aí tem um programa com área de concentração, e aí as linhas de pesquisa vão pelo... Então, né, tem a do contexto educacional, tem contexto organizacional e assim, né, do trânsito, saúde mental. E a professora Cássia trabalhava, né, trabalha ainda com a questão educacional, e aí foi por onde eu entrei e avancei todos os anos. Então, eu fiz com ela a iniciação científica, né, até o final, me formei, aí eu prestei o processo seletivo lá mesmo para o mestrado. Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte, porque muita gente, eu sei que tem que sair da sua cidade, não só na graduação, mas na pós-graduação, para estudar fora e tudo mais, e eu não precisei. Então, eu fiz tudo. Eu já morava em Itatiba, eu não nasci lá, mas eu mudei para lá com 3 anos de idade, nasci na capital, e aí eu estava no lugar certo, na hora certa. Aí eu consegui a bolsa da CAPES na época e fiz 1 ano e meio de mestrado. No mestrado eu trabalhei com compreensão de leitura e estratégias de aprendizagem, e aí fui bolsista da CAPES. Quando foi na qualificação, eu fui indicada para o doutorado, uma aprovação automática que foi autorizada, aprovada pela CAPES. Aí eu entrei no doutorado sem ter terminado o mestrado. Dentro do doutorado, eu defendi o meu mestrado e fiz 3 anos e meio de doutorado lá também na São Francisco. E aí eu trabalhei com o desenvolvimento de mais textos baseados na técnica de close, que é a técnica que eu uso para avaliação de compreensão de leitura de crianças, né, que é o tema que eu tenho desenvolvido aí até agora. Aí eu... Pode falar. Não, é que você falou uma coisa que chamou minha atenção e eu queria comentar um pouco com você. Você, quando está falando desse percurso, ainda na graduação, você falou que você foi para estatística, aí depois você teve uma aula com Ana em psicometria, e quer dizer, estatística e psicometria, gostar de estatística e É psicometria difícil, na né? graduação. Não só difícil, acho que isso é um comentário que eu acho que a gente conversar um pouco com você sobre isso. As Sim. pessoas fazem muitas vezes psicologia, a gente ouve de vez em quando falar que as pessoas escolhem muitas vezes a área de humanas porque elas não querem fazer atividade que Exatamente. envolva número. Vou falar Exatamente. matemática, ainda que estatística não seja matemática. Sim. E, de repente, chega em psicologia, toma um choque, porque tem duas matérias de psicologia, tem de estatística, tem psicometria, aí descobre que tem que entender de correlação, de regressão, de equação estrutural,
E aí, como é que você acha que é isso? Como é que você vê essa coisa da estatística e da psicometria com psicologia? É É um uma tabu, né? particularidade da avaliação psicológica, já que a São Francisco, como você falou, tem um programa nota 7, que é um dos mais importantes do país e é forte nisso, ou não dá para a gente abrir mão da psicometria para compreender a psicologia? Ou da Olha, estatística para compreender a psicologia? Fazer primeiro no eu, mais amplo, depois para o mais curto. eu acredito, eu sempre fui para essa área porque eu gosto dessa. Eu falo que eu sou das exatas dentro das humanas. Eu gosto disso, né? E eu acho que, na verdade, é um complemento. Não digo que é uma necessidade. Quando eu dei psicometria, assim que entrei na universidade, eu assumi uma disciplina de psicometria, porque o professor da disciplina estava saindo para trabalhar fora, né? E tinha um tabu, os alunos chegavam assim com um medo extremo, o que é isso? O que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Né? Mas eu sempre partia assim do princípio, eu não sou psicometrista, né? Eu sou da área de avaliação psicológica e eu utilizo a psicometria, né? O que eu preciso saber é interpretar os dados que eu tenho, e isso é importante para a gente quando a gente usa um teste psicológico. Então, eu também digo para os alunos que na avaliação não é necessário, né, não é imprescindível usar um teste psicológico, mas que ele pode nos ajudar muitas vezes. E saber um pouco de psicometria faz com que a gente entenda aquele resultado que a gente recebe do sujeito, para depois interpretar e juntar com as outras, né, ferramentas, com os outros materiais que a gente coletou e poder utilizar. Infelizmente, ainda tem muito desse preconceito, né, que a avaliação é só para numerar, é só para rotular, é só para diagnosticar, é só para dar um remédio, Então, mas eu não vejo desse jeito, não. para que é a avaliação psicológica exatamente? O Para que é você avaliação psicológica e para que ela serve? Então, a avaliação psicológica ela é um processo, né, que a gente utiliza técnicas diversas para conhecer o sujeito, ou para analisar uma demanda que vem de um sujeito. Né? Então, na avaliação, eu tenho, por exemplo, algumas técnicas, né, análise de comportamento, né, um roteiro de entrevista, o próprio teste psicológico, algum documento que eu precise utilizar, um arquivo, para analisar e responder. Eu sempre digo que a avaliação vai responder alguma pergunta. Né? Então, eu estou investigando alguma coisa, é o CSI da psicologia, é a avaliação psicológica. Então, e ela está em todos os contextos, não tem a necessidade de fazer avaliação em todos os momentos ou em todos os contextos, ou em, né, eu cheguei num lugar, eu preciso fazer uma avaliação. Não necessariamente, mas eu acredito que a avaliação, ela te dá um panorama do que é que está acontecendo ali no momento e te propõe algumas respostas para a tomada de decisão. Eu acho que esse é o fim da avaliação psicológica. Pois é, mas você falou outra coisa interessante, que a avaliação psicológica não necessariamente é a aplicação de testes psicológicos, né? Nem um pouco. Pois é, mas a gente tem, eu acho que rola no imaginário um pouco essa ideia de que avaliar é aplicar teste. O que você diz aí para a gente sobre isso? Um pouco não, muito. Rola muito. Porque, assim, tem aquela questão das pessoas criticarem que os testes, que você só quer dar um número. Depois, quando a gente chegar na minha parte da UFBA, eu vou contar que eu tenho um grupo de extensão, e aí a gente conversa muito sobre isso. O teste, a gente aplica, na verdade, ele está ali para nos auxiliar. Ele não é a avaliação como um todo. Ele só vai ajudar a gente a entender algumas questões. Você está avaliando a partir do momento que você chega e conhece o sujeito. Você vai observando como é que ele reage a algumas situações, você vai observando as respostas que ele dá, como é que ele se comporta diante de algumas perguntas que você faz numa entrevista. Né? Não necessariamente você tenha... Eu gosto dos testes, então eu defendo, porque eu acho que eles nos ajudam muito, mas teste, ele é uma ferramenta da avaliação psicológica. Não pode ser confundido. A avaliação é um processo maior
né, que vai te possibilitar aí uma tomada de decisão, mas é um processo que inclui o teste como material, né, como uma possibilidade, um instrumento que pode ser utilizado para te ajudar a chegar em alguma conclusão. Mas é interessante porque a avaliação psicológica é, na lei que define a nossa profissão, é tido como um elemento central, né, da nossa identidade, da nossa formação, da nossa atuação profissional. E às vezes a Exatamente. impressão que eu tenho é que as pessoas não conhecem direito, ou não dominam direito, não dão o Exatamente. valor adequado à avaliação psicológica. É isso mesmo. É isso. A gente ainda tem, por exemplo, profissionais de abordagens distintas que dizem já não, eu sou de tal abordagem, não uso teste psicológico, como se o teste fosse mesmo por si só uma avaliação. Eu acho que o maior questionamento é esse, é tirar esse tabu de que avaliar é só aplicar um teste, pegar o resultado e dizer que a pessoa é aquela classificação que deu naquele resultado do teste. Não é assim. E para o contexto educacional, escolar, que é sua área de atuação mais específica, né? Qual é a função da avaliação psicológica aí? O que a gente faz com a Então, avaliação psicológica com as crianças na escola? o que eu trabalho mais especificamente na escola é com habilidades linguísticas. Então, eu trabalho com compreensão de leitura, com consciência fonológica, consciência morfológica, com leitura, escrita, todas essas questões aí. E a ideia é a gente entender, a gente começa com a avaliação para entender como é que essas crianças estão nesses quesitos, para propor medidas de intervenção, para melhorar. A ideia do diagnóstico, na verdade, a ideia não é propor um diagnóstico e muito menos a medicação, como muita gente tem criticado a avaliação psicológica. Por exemplo, os psicólogos escolares criticam muitas vezes a avaliação psicológica na escola, acreditando que a gente vai chegar na escola e vai diagnosticar todo mundo tem um problema, né? Vamos distribuir aí remédio para todo mundo, mas a ideia não é essa. Tanto que a gente tem, por exemplo, o instrumento que eu uso para avaliação de compreensão de leitura, ele também pode ser usado para desenvolvimento da avaliação, da compreensão de leitura. Então, a gente tem medidas já propostas de intervenção que o próprio professor, de repente, pode fazer para melhorar o aluno, né? O desempenho dele na compreensão. Porque eu sempre gostei de trabalhar com a compreensão, porque eu digo que compreensão está embutida em todos os outros quesitos do ensino, né? Se você quer responder um problema de matemática, você tem que compreender o que está lendo, o que está escrito naquele problema. Você tem que compreender ciências, história, geografia. Então, não é algo tão simples. Eu leio, sei as palavras junto e tá bom. Não, você tem que entender o que é que está escrito ali. Essa é a questão chave para mim. Massa. Você estava falando e eu me lembrei de uma coisa que você falou. Eu queria ouvir um pouco você antes da gente passar para o mestrado, para a sua formação, né, na pós-graduação. Quando você começa a falar, chamou minha atenção você dizendo da sua condição de ter sido estudante bolsista Toda na a vida. universidade. Toda a vida. Pois é, e o fato de você ter sido estudante bolsista e hoje você está como professora da Universidade Federal, pesquisadora do programa de pós-graduação, e é uma trajetória que, em certa medida, eu acho que muita gente na universidade hoje Muita gente não sabe. Eu começo contando essa história para os alunos já. Muita gente não sabe, mas o que eu queria dizer é que tem muitos alunos hoje na universidade numa condição semelhante. Sim, Que vem sim, que estudaram com dificuldade ou estudam com dificuldade. Então, o que é que você acha desse valor da universidade, dessa coisa para desenvolvimento? Como é que é esse elemento de trajetória? O que é que você poderia dizer sobre isso aí para a gente? Olha, eu sempre prezo pela universidade. Eu sei que a universidade tem todos os defeitos do mundo, né? Que a gente não tem a comida que a gente gostaria que tivesse no RU, que o Buzufuba está sempre lotado, que, sabe, que o IPS não deveria ter uma estrutura melhor. Eu entendo todo mundo,
mas eu sempre acredito no poder da universidade. Eu não estudei numa universidade pública, como é que eu estou agora, eu estudei numa universidade particular. Antes, um pouquinho, no ensino médio, eu fiz o meu primeiro ano num colégio público, estadual, e aí quando eu fui para o segundo ano, surgiu uma oportunidade de bolsa de estudo. Olha, vai rolar uma bolsa de estudo e tal. Aí eu fui lá, botei meu nome sem falar com ninguém, porque não era uma bolsa 100%, era uma bolsa assim, na época, você pagava o quê? R$100 e ganhava o material, tudo incluído. Só que na época minha mãe não tinha R$100 para pagar por mês, tirar da minha casa para me dar para eu ir para a escola. O que eu fiz? Fui aos familiares. Eu consegui a bolsa por nota, né, por desempenho no primeiro ano, eles me deram a bolsa. E aí eu fui na minha avó e na minha tia, avó, irmã da minha avó, e aí cada um pagava um bocadinho para eu poder ir para a escola. E a escola ficava a 1 hora de distância da minha casa. A minha mãe só deu conta de comprar o uniforme. Eu ia e voltava a pé todos os dias. Por 2 anos. Né? E aí, quando foi no terceiro ano, que eu tive esse cursinho pré-vestibular, consegui a bolsa 100%. Aí estudei lá na São Francisco 100% até quando foi acho que o terceiro ou quarto semestre que eu consegui a bolsa de iniciação científica. E aí eu vivi com R$300 até o final. Quem me ajudou bastante foi a minha mãe. Então, assim, a gente tinha ali uma parceria. Então, mãe, ó, hoje eu preciso ficar o dia inteiro para estudar porque não tinha dinheiro para tirar cópia. Aí ela dava um jeito, levava uma marmita, ou então dava um jeito de arranjar o dinheiro do Xerox para eu tirar. Eu ficava nos plantões, ia dando um jeito, ia ficando até eu conseguir a iniciação científica, que aí eu ganhava, vivi por Da bolsa de 4 iniciação anos científica. com R$300. Pois é, e hoje está aqui na universidade, né? No Instituto. Exatamente, exatamente. Aí, quando eu fui para o mestrado, no início, eles não tinham tanto uma possibilidade, não viam uma possibilidade real de bolsa com ajuda de custo, né? Porque como é particular, então tinham 2 tipos de bolsa. A bolsa que era só da mensalidade, que era entre a universidade e a CAPES, e a bolsa em que a CAPES fazia o repasse para o aluno no valor, acho que na época do meu mestrado era R$1.200. E aí eu falei, não, vamos embora, vamos estudar. O importante é estudar, não tem problema. Eu morava em Itatiba, né? Não tinha problema nenhum, podia continuar indo a pé. Vamos estudar. E aí, e nessa época a professora Cássia me ajudou muito, assim, muito, porque independente da bolsa, eu tinha que pagar a matrícula. E a matrícula você não recebe de volta, né? Você paga e foi. Então, ela me ajudou muito nessa época, por isso que eu falo que ela é como minha mãe também, né? E aí eu entrei no mestrado e aí surgiu a oportunidade de uma bolsa que tinha que era a CAPES, que a gente chamava de CAPES tipo 2, que era a bolsa que pagava minha mensalidade e ainda me dava R$1.200 para estudar. E fiquei no mestrado e no doutorado eu passei, aí eu consegui carregar essa bolsa por conta da aprovação automática. Aí eu ganhava R$2.200. E aí eu ganhava mais do que o meu pai e a minha mãe juntos para estudar. Ou seja, um grande, não sei se privilégio é a palavra, mas um incentivo fundamental, né? Então a bolsa é efetivamente a bolsa dada pela CAPES, Exatamente. fundamental para a formação de um profissional de alto nível. Muito, muito. Na minha vida. Universidade pública. Oi? Não entendi. Eu estou dizendo, a bolsa da CAPES Sim. foi fundamental para a formação de uma profissional de alto nível que hoje atua na pós-graduação da universidade pública. Exatamente. Sem a bolsa eu não teria tido condições, porque na época, olha, eu penso sempre assim, eu teria que ter os 1.000 e sei lá quanto é que era a mensalidade na época, 1.500, 1.700, mas
mais os 1.200 na minha mão. Então, eu teria que ter pelo menos R$3.000, um emprego de R$3.000 para isso. Né? E aí, a bolsa da CAPES foi, assim, essencial para mim. Essencial. Foi com ela que eu fiz muito, que eu cresci muito, assim. Toda a minha independência, eu sempre fui independente, desde pequena. Mas essa independência, assim, o dinheiro da CAPES foi o que me ajudou a me sustentar e me deu base para estudar e depois entrar na universidade pública, para ser docente. Pô, é muito bonito. Já que a gente está falando da CAPES e da bolsa na mestrado, doutorado, fale aí para a gente um pouquinho dos seus temas de como é que foi a passagem pelo mestrado e doutorado, o que é que você estudou e como isso vai moldando os seus interesses de pesquisa posteriores. Sim. No mestrado, eu trabalhei com compreensão de leitura e estratégias de aprendizagem, né? Porque eu trabalho com essas habilidades linguísticas e com alguns fatores que eu chamo de fatores associados. Então, a gente trabalha com estratégias, estilos de aprendizagem, motivação para aprender, até aspectos mais ligados à família, suporte familiar, suporte social. Então, eu, desde a graduação, já fui me interessando por esse tema, aí trabalhei com isso no mestrado. O mestrado, eu acredito que é mais tranquilo para quem já fez iniciação científica. Eu acho que isso é outra coisa que deve ser muito bem aproveitado, porque a gente tem isso na universidade, né? Nas universidades, não só na particular, mas na pública. E eu acho que isso foi o que me deu base para fazer o mestrado e o doutorado. Então, no mestrado eu trabalhei com esse tema, foi um pouco mais tranquilo, e aí no doutorado a gente resolveu estudar outros textos, colocando a técnica que eu trabalho para compreensão de leitura, e aí exigiu um pouco mais de autonomia, um pouco mais de dedicação, porque o doutorado é uma outra pegada, né? É diferente um pouco do mestrado. O tempo também é maior. E aí eu trabalhei com esses textos e fui bolsista a vida toda. E depois, aí eu defendi, comecei a trabalhar na mesma instituição que eu estudei, trabalhei lá 1 ano e passei na UFBA e vim embora para Salvador. E como é que foi essa coisa? Sair de São Paulo, vir para Salvador, começar uma vida nova, trabalho novo? Foi uma loucura, porque o meu concurso foi express, eu falo. Porque eu prestei o concurso na segunda quinzena de maio, então eu lembro que começou 16 de maio, dia 20, 21 de maio eu estava voltando, de 2016, eu estava voltando para casa já sabendo que eu viria para cá, que eu me mudaria para cá. Quando foi 10 de junho, homologou, ou seja, menos de um mês, 13 de junho eu fui nomeada, e em menos de 2 meses eu já estava mudando de estado. Eu já estava em 10 de julho eu já estava em Salvador, 13 eu já estava em sala de aula. Vixe, foi rápido. Foi porque a Muito gente estava rápido. começando, em 2016 a gente estava pagando pela greve de 2015. Então, quando eu entrei em julho, estava começando o primeiro semestre de 2016. Então, não tinha, como o meu concurso tinha acontecido em maio, não tinha uma justificativa para contrato de professor temporário. Então, eu tinha que me apresentar. Então, foi tudo rapidinho para eu poder assumir a tempo de pegar ainda esse primeiro semestre de 2016. E hoje, como é que é a vida de pesquisadora? O que é que você está pesquisando? Quais são suas linhas? Você tem um grupo de Então, aí pesquisa? O que é que você tem feito? tenho. Aí, o seguinte, entrei na UFBA, fui muito bem recebida, nunca me esqueço das palavras. Jorge foi o meu presidente da banca, né? Eu nunca me esqueço dele, de Ilka, das pessoas que me receberam quando eu cheguei na universidade, porque a gente fica meio perdido, né? Eu cheguei perguntando onde é que eu assinava o ponto, só para você ter uma ideia. E aí, então a gente vai buscando, né? Cristiana Mercury, na época, era a coordenadora acadêmica, então me deu bastante apoio e foi me ajudando com documentação, porque aí também tem todos os estágios probatórios, as progressões e tudo mais. E aí aí eu comecei com psicometria
testes psicológicos na época e pesquisa 3 e 4. O que aconteceu foi o seguinte, eu assumi a disciplina de testes psicológicos e na época o professor Igor Menezes estava indo para a Inglaterra, e aí eu assumi psicometria e pesquisa 3 e 4, que eram disciplinas dele, que ele estava. Depois eu fiquei com testes e psicometria por mais um tempo, e aí são 2 disciplinas do mesmo semestre, então eu brincava com os alunos que era uma overdose, porque as 2 disciplinas acontecem no 5º semestre. Então, psicometria na segunda, testes psicológicos na 4ª e na 6ª. Então, era toda semana comigo, segunda, 4ª e 6ª. E aí, aos poucos, eu fui me conhecendo a universidade, o que era que eu queria, continuei trabalhando com habilidades linguísticas, aí eu fiz o meu primeiro projeto de iniciação científica, então para 2017, porque 2016, quando eu entrei, já tinha passado o processo, né? Então, em 2017, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, depois eu coloquei o projeto de novo, a gente conseguiu 2 bolsas de iniciação científica, eu fui montando meu grupo, fazendo a divulgação com os alunos, eu também criei um grupo. Aí, nesse meio tempo, o professor Jorge pediu para deixar a disciplina de avaliação psicológica. E, na época, a coordenação acadêmica, a coordenação do colegiado, perguntou se eu não tinha interesse. E era claro que eu tinha, porque era a disciplina para a qual eu prestei o meu concurso. Aí eu assumi a disciplina de avaliação e, junto com isso, eu trouxe um projeto que era realizado, coordenado pelo professor Jorge, que era o grupo, que é o GEAP, que é o Grupo de Extensão, Grupo Especializado em Avaliação Psicológica. Então, é um grupo de extensão em que os alunos atendem no serviço de psicologia, eles fazem avaliação psicológica no serviço de psicologia. Então, agora, com essa questão aí nossa de isolamento, a gente não está funcionando, porque eu começo o ano sempre com um grupo novo de alunos, porque eu falo para os alunos que o grupo de extensão, eles têm que buscar, não tem que ficar 3, 4 anos no mesmo grupo. Então, eles fazem 1 ano comigo, eu mando todo mundo embora e pego todo mundo novo de volta. Aí, começo tudo de novo com um grupo novo. Então, a gente não estuda só a teoria, eles atendem. E aí, nesses atendimentos, eu faço o link com a graduação. Então, eu uso, porque não tem como eu pegar uma sala de 45 alunos, levar para o serviço de psicologia para fazer 45 avaliações. Então, eles se juntam em grupos e trabalham com os alunos do grupo de extensão. Então, os alunos do grupo de extensão atendem, mas as decisões estão todas tomadas em sala de aula, com o grupo da disciplina. Ah, legal. A proposta deu super certo. É interessante mesmo. E o link com a pesquisa e a pós-graduação? Porque você está aí falando da extensão. Isso. Aí, na pós-graduação, assim que eu entrei na universidade, a professora Sônia Gondim, né, me convidou para me oferecer um lugarzinho na sala dela. Então, Sônia é maravilhosa. Ela é a minha professora Cássia aqui, entendeu? Tem a professora Cássia lá e tem a Sônia Gondim aqui. Então, estou muito bem rodeada. E Sônia me abriu as portas, assim, de uma maneira sensacional, que eu não tenho nem palavras para agradecer. Tanto na vida dentro da UFBA como fora. Né? Então, ela que me levava para outros lugares, ela que me socializou dentro da universidade, aí eu conheci os professores, né, da universidade, e aí ela me disse, você tem que entrar no programa de pós-graduação. E já era uma vontade minha. Então, Sônia me ajudou e também Marcos Emanuel, professor Marcos Emanuel, ele é que lia todos os meus Marcos, olha aqui, eu tenho esse projeto. Não, o projeto tá bom, vamos trabalhar na carta de intenções. Olha, na carta você coloca isso, isso, isso. Então, o Marcos me deu um suporte, um apoio também muito grande. E aí, eu levei esse projeto que eu trabalho com os alunos de iniciação científica para pós-graduação, né? Para a área de desenvolvimento, de transições educacionais, né? Transições desenvolvimentais, que é ali onde eu me encaixo, que eu me vejo dentro dessa linha.
Então, aí hoje eu tenho 6, uma acabou de defender, 5 mestrandos, e não tenho nenhum doutorando ainda, e tenho 4 bolsistas de iniciação científica, 2 PIBIC e 2 permanecer, que é outra coisa que é sensacional na universidade, né? Essa assistência estudantil. E como é que e quais são as linhas de pesquisa que você tem hoje? Com quais temas seu grupo está trabalhando? Olha, a gente tem também, o grupo também trabalha com parcerias, né? Eu vim de São Paulo, mas continuo com as minhas parcerias lá. Então, a gente trabalha, eu tenho aluno trabalhando com estudantes universitários, trabalhando com estratégias, estilos de aprendizagem, desempenho. Eu tenho aluno trabalhando com desenvolvimento cognitivo, sociocognitivo e também desempenho escolar. Eu tenho aluno trabalhando com personalidade, porque a questão da avaliação é essa. Eu tenho esse foco na avaliação escolar, mas não é o meu único foco. E aí, essa aluna que está trabalhando com um transtorno de personalidade, nos alunos da escola, ela vai trabalhar isso também com desempenho escolar. Então, ela está validando uma escala de personalidade e aí a gente vai aplicar também nas crianças na escola. Quando, a gente ainda não sabe, mas vamos com certeza. E aí tem um aluno meu que que defendeu em dezembro, que trabalhou com funções executivas. A minha aluna que defendeu agora segunda-feira trabalhou com o desempenho escolar mais ligado a questões familiares, a percepção do suporte familiar, do suporte social. E aí a gente vai trabalhando e eu vou colocando os alunos de iniciação científica para trabalhar junto ou para trabalhar aí nesses projetos que a gente, né, tem junto com os outros estados. Eu estou na ANPEP também, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, então eu estou no GT de pesquisa em avaliação psicológica. Lá a gente tem um subgrupo, então a gente tem produzido bastante. Eu também estou como vice-presidente do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, então a gente também tem trabalhado bastante. Eu também faço parte da diretoria da ABCIPSE, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia. Bicho, muita coisa! E aí eu represento a ABCIPSE no FEMPB, que é um fórum de entidades brasileiras de psicologia. E aí a gente vai discutindo bastante e vai construindo bastante conhecimento. Então, agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, a CCAP, que é a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, que é indicada pelo Conselho Federal de Psicologia, criou um documento e aí o IBAP, a ASBRO, que é a Associação de Rocha e Métodos Projetivos, o IBNEC, que é de Neuropsicologia, a gente se juntou e ajudou na construção dessa nota, de como ensinar avaliação psicológica para aqueles professores que têm que trabalhar, né, de maneira remota. Então, a gente tem aí, e tem uma parceria também com o pessoal da São Francisco, da PUC, eu acho que é PUC Campinas e PUC Rio Grande do Sul, que estão construindo algumas cartilhas em época de pandemia. E aí a gente tem um trabalho com o estudante do ensino superior, com evasão, com abandono, e estamos construindo uma cartilha para ajudar o aluno do ensino superior nesse quesito. Então, logo, logo sai material. Massa, muito interessante. Vamos conversar, vamos conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta assim que é clássica. Faça. Você, que é uma professora em início de carreira, né, uma pesquisadora em início de carreira, se juntou há pouco tempo, está construindo um grupo de pesquisa. Como é que você se vê aí pelos próximos anos? Em que direção você acha que vai? Nessa pergunta clássica que a gente faz quando fala de carreira? Com certeza, olha aí, fazendo a POT acontecer, né? Então, o próximo passo, a gente quer sempre crescer, né? Em questão de conhecimento e de técnicas. Então, o próximo passo é o pós-doc, que, né, eu não sei como é que vai ficar com relação,
né, a pandemia, mas eu estou com o pós-doc aprovado para ir para São Francisco em agosto deste ano e estudar psicometria. Então, a ideia é me aprimorar nas análises estatísticas. Se aprofundar. Exatamente. Massa. Tati, estamos chegando já para o fim. Tem alguma coisa que você acha que é importante, que você acha que você queira falar, que você queira comentar, que eu não perguntei? Ou que você diz, não, eu gostaria de deixar esse registro de alguma coisa assim? Não, eu acredito que só afirmar a importância da universidade, assim, na vida das pessoas, de uma maneira, assim, que engloba todos os quesitos, pessoal, social, de trabalho, de estudo, né, dessa importância que a universidade tem aí na nossa vida. Eu sempre quis estar numa universidade pública. Então, é interessante porque quando eu conto um pouco da minha trajetória, as pessoas me perguntam, quantos anos você tem? Né? Porque eu fiz este ano eu faço 5 anos de doutorado. Ano passado eu fiz 10 anos de graduação. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Então, antes dos 30, hoje eu tenho 33, mas antes dos 30 eu já tinha o meu mestrado, já tinha o meu doutorado e já tinha passado num concurso público e estava professora e sou professora de uma universidade, né, pública federal. E aí as pessoas me perguntavam na época, mas por que esse sonho, né? Por que isso? Eu não sabia muito explicar, sabe? Eu achava que assim, não, passar num concurso público, mas eu acho que nada ultrapassa, nada paga essa autonomia que a gente tem na universidade pública, de poder fazer o nosso trabalho bem feito, do jeito que a gente acredita, né? Que muitas vezes a gente não tem na particular. Muito bom, muito bom. Acho que é isso mesmo. Tati, muito obrigado mais uma vez. Quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelas palavras, pelo tempo e lhe parabenizar pela sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita. Eu que agradeço. Continue, faça vários com todos os professores e depois divulgue todos, que eu tenho curiosidade de saber da história de todo mundo. Está mandando, a ideia é exatamente essa. Então, Exatamente. minha gente, aqui falou com vocês Adriano Peixoto e Tatiana Lima, do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Desejo a todos vocês um bom dia e até a próxima. Quer dizer alguma coisa, Tati? Não, é isso. Aproveitem esse tempo que a gente tem agora para estudar e para aprimorar. E aproveitem para conhecer os professores e venham para a UFBA. Nosso programa de pós-graduação é nota 6, é um programa de excelência, tem excelentes professores. Então, acho que é a oportunidade de conhecer e de aproveitar, né? Com certeza. Tati, muito obrigado uma vez mais. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.